Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Deus é maravilhoso e eu sei que Deus vai falar comigo e contigo hoje, irmãos. Hoje nós estaremos lendo os Salmos de número 55. Esses salmos aqui, irmãos, é algo muito maravilhoso que eu creio que Deus vai falar comigo e contigo e nós vamos entender a profundidade de confiar em Deus, amém? O Salmo 55 diz assim, irmãos: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me, os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois aumentam o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros, nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus? Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado e Ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, ainda que muitos estejam contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará. Pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair, mas tu, ó Deus, farás descer à cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Amém? Glórias a Deus. Aqui a palavra diz, irmão, já de início: escuta a minha oração, ó Deus, e não ignores a minha súplica. O que a gente pode aprender sobre esse momento que Davi estava passando, irmãos? Aqui a gente pode ver que Davi ele estava acostumado a enfrentar adversários, enfrentar guerras, enfrentar muitas coisas, sabe, que iam de encontro à vida dele para tentar destruí-lo. E ele não ficava abalado contra isso, irmãos. Ele sempre era firme, valente. E quando precisava entrar no campo de guerra, no campo de batalha, ele ia com força e coragem, com a força do Senhor, contra os inimigos de Israel. Mas quando, porém, irmãos, os seus próprios amigos se viraram contra ele, quando o seu próprio filho o traiu, Davi se sentiu decepcionado, traído com profundas angústias, irmãos. E aqui ele apela ao Senhor pedindo que ele haja ao favor dele para livrá-lo das armadilhas, dos traidores. Esse salmo aqui ele é composto nessa circunstância. Foi encaminhado ali pelo responsável dos louvores em Israel e permanecendo para a instrução das gerações que viriam depois dele. Que até hoje, irmãos, nós estamos lendo isso por intermédio de Davi e o Espírito Santo de Deus que estava sobre ele. Então, irmãos, a gente vê que aqui nós vamos aprender as lições importantes destes salmos. A gente vê que, embora Davi não tenha identificado a situação específica que o motivou a escrever esses salmos, mas a gente vê que alguns aspectos aqui se ajustam bem no período do conflito com seu filho Absalão. A gente sabe que a história
de Davi através de um pecado, de uma transgressão, uma iniquidade que ele permitiu entrar no seu coração, que ele deu a vaidade do seu pecado e deu a vaidade da sua vontade carnal, e ele cometeu um pecado de adultério, ele cometeu um pecado de homicídio, e através de uma parábola ele se sentenciou. Nós sabemos, já lemos um pouco sobre isso, acredito que vocês saibam dessa história. E Davi se sentenciou, onde ele teve 4 mortes, 3 mortes físicas e uma morte moral, que era da sua única filha, Tamar. Então aqui, irmãos, para não fugir muito do foco, a gente vê que se trata desse tempo, de um filho chamado Absalão que se levantou contra o pai e o traiu. Ele começou a andar pela vila, ele começou a andar pelo reino, andar pela cidade, e ele começou a difamar o seu próprio pai. Ele começou a apontar as fraquezas de seu pai. Ele começou a apontar os pecados de seu pai para o povo, para que o povo criasse uma conduta errada contra o seu rei. E ele conseguiu, irmãos, enganar muitos, a perverter muitos. E aqui Davi, por isso que a gente está conseguindo entender que Davi estava falando daquela violência, aquela contenda, aquela opressão, aquele engano que estava ali pelo teu reino, pela cidade. Ele via que a traição por um amigo íntimo, que era seu próprio filho, e as pessoas que eram próximas dele também, que se dizia ser amigo, começa a criar esse engano, começa a criar, sabe, essa traição dentro do coração das pessoas. E a gente vê que nos primeiros versos dos Salmos aqui, irmãos, contém um apelo de Davi pelo livramento da maldade do seu inimigo. Ele começa a falar para Deus, poupar ele desse sofrimento emocional, dessa dificuldade que talvez ele tinha de dormir. Eu fico imaginando o próprio filho traindo seu pai com o seu próprio povo. Eu acredito que ele não conseguia dormir, ele se sentia oprimido, castigado. Esse sofrimento emocional, sabe, a vontade dele, que ele diz aqui que ele queria ter asa como uma pomba para ele fugir. Ele queria escapar daquela situação porque estava sendo doloroso, estava sendo pesado, para algum lugar no deserto, seguro. Quantas vezes, irmãos, a gente não quer se esconder, a gente não quer correr, a gente quer fugir da aparência do mal. Quantas vezes essa angústia emocional, que é uma das piores, irmãos, é uma das piores. A angústia emocional, ela escraviza, ela traz o medo, ela traz a angústia, ela traz sensações terríveis. É um dos piores sofrimentos que existe, é até mais do que um sofrimento físico, ou uma ameaça, ou um conflito. Mas aqui, irmãos, Deus poupou a vida de Davi em vários momentos. Vários momentos Deus poupou. A gente sabe da história dele, de várias coisas que ele passou e Deus poupou ele. Mas aqui, irmãos, Deus deixou o seu servo passar por essas angústias, para ele aprender a confiar ainda mais no Senhor nesses tempos difíceis. A gente vê que Davi aqui, ele começa a trazer atenção para aqueles malfeitores, e ele pedia a justiça de Deus sobre eles, sobre todos os teus inimigos. Ele pedia para que Deus frustrasse os planos terríveis daquele povo, que incitavam violência, contendas, perversidade, engano. E a gente vê que a perspectiva aqui de Davi, esse rei pastor que cuidava de um rebanho tão numeroso que Deus pôs na mão dele, chamava Israel, a cidade de Deus. Ele queria poupar o povo de qualquer maldade que prejudicasse a população. Ele se revoltava quando acontecia algo sobre o povo. Olha que diferença de Saul e de Davi, irmãos. Saul era um rei ali que visava simplesmente os seus próprios interesses. Ele não queria saber dos planos de Deus na vida dele. Ele chegou num alto patamar, num auge da vida dele, que ele não se importava com a vontade de Deus. Ele só queria saber do seu bem-estar. E o povo que ele governava, ele simplesmente queria saber de poder. Mas não, irmãos. Aqui Davi mostrou capaz de aguentar muita dor na sua vida, muito sofrimento. E quando se falava do teu rebanho, do teu povo, ele se sentia mais sofrido ainda. Ele se doía pelo povo que Deus confiou a ele, irmãos. Isso é verdadeiro pastor. Isso é um verdadeiro rei.
Isso é um verdadeiro pastor, aquele que dá a vida pelas tuas ovelhas, aquele que sente a dor das tuas ovelhas. Um amigo, um verdadeiro amigo, aquele que sente dor do seu amigo, aquele que se alegra na alegria do seu amigo. Então, irmãos, que nós tenhamos essa essência de ter essas características que Davi tinha, que eram as características do próprio Deus. Por isso que Deus fala na palavra que Davi era segundo o teu coração. Que nós possamos também, irmãos, ser segundo o coração de Deus. Que nós possamos ter as características do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos ter a virtude do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, irmãos. Olha que história maravilhosa, incrível. Aqui a gente consegue ver, a gente consegue entender, irmãos, que Davi, nesses momentos de angústia e tribulações, ele prefigurou o seu descendente. Quem que é o descendente da casa de Davi? O supremo pastor e salvador, Jesus Cristo. O autor e consumador de nossa fé, irmãos. Nosso Jesus. Nosso Jesus que negou seus próprios interesses, irmãos. O nosso Jesus que desceu da sua glória, do teu poder e se sacrificou para o benefício das suas ovelhas, para o benefício meu, para o teu benefício, para que você tenha vida e vida em abundância, para que a graça do Senhor seja contigo e você possa caminhar nesse caminho que é estreito, é sofrido, é doloroso, mas tem vitória, tem bênção, tem paz, tem prosperidade, tem o mais importante do que a população precisa nos dias de hoje, a salvação. A salvação, irmãos, é o que nós mais precisamos na nossa vida, é o que tem que ser o foco da nossa vida, a salvação. Aqui Davi não está pedindo simplesmente riqueza, domínio, com medo de perder riqueza, por medo de perder. Não, irmãos, é a salvação do teu povo. Ele está visando aqui a salvação do povo, para que o povo não venha a ser perdido, para que o povo não venha a ser disperso pela mentira, pelo engano, pelo ódio. Não, irmãos. Davi estava aqui com o coração partido pelo que o teu filho estava fazendo com o teu povo. Isso foi a maior angústia que estava no coração daquele homem. Por isso que ele falou: homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo, igual a mim, meu sangue. A gente vê que esse comentário aqui reforça, irmãos, sabe, a contextualização desse salmo, nesse período de tentativa de golpe de Absalão. Tanto o filho dele quanto vários amigos dele, que viraram as costas contra ele, deixando-o profundamente decepcionado. Aí ele lembrou do relacionamento que tinham. Junto andávamos, junto nos entretínhamos, íamos a multidão à casa de Deus, louvar, engrandecer ao Deus junto, e hoje vocês tramam contra mim. Quantas vezes, irmãos, o próprio da tua casa, alguém da tua confiança, alguém que você ama tanto, vira as costas para você sem dizer o porquê, ou por um erro, uma falha tua, vira as costas e te abandona e esquece de tudo que você fez por ela. A ingratidão é um dos piores sentimentos, irmãos. É uma das piores atitudes, a ingratidão. Que nós nunca venhamos permitir a ingratidão entrar nos nossos corações, irmãos. Para que não venha estragar tudo que Deus está construindo em nós. Possamos ser gratos, lembrar das pessoas que nos ajudam. Lembrar das pessoas que fizeram parte da nossa vida, de uma conquista, ou de um choro, de uma tristeza, que nos deu a mão, que nos levantou. Sejamos gratos, irmãos. Nunca venhamos permitir a soberba entrar no nosso coração, pois nós não somos nada, irmãos. E aqui Davi confiou plenamente na salvação divina, na salvação do Deus Altíssimo. Ele continuava aqui nas suas súplicas constantes, sabendo que Deus ouviria as suas queixas, ouviria os seus clamores. Ele mesmo sabendo que os inimigos deles eram muitos. Ele sentiu aqui, irmãos, na pele, o sentimento de morte, pois ele sabia que o teu filho ali estava usurpando o reino e estava convencendo muitos a ficarem contra. Foi por isso que ele fugiu, para que ele não viesse morrer na mão do teu filho. Mas ele confiava no poder superior de Deus para dar o livramento sobre o teu reino, sobre o teu povo, sobre a tua vida. E o eterno Deus traria justiça contra os homens que violaram a aliança de paz e acabaram usando as palavras
suaves para enganar suas vítimas. Eles usavam contextos, usavam palavras suaves para, usurpar, para atrair, para enganar, irmãos. Quantas pessoas usam disso, irmãos? Finge ser uma coisa que não é. Usam de palavras doces, palavras macias como a manteiga que aqui está dizendo, lisas como o azeite que aqui também está dizendo. Mas no final, irmãos, o coração está cheio de guerra, cheio de contenda, querendo inimizade. Essas palavras que estão saindo, na verdade, são espadas, como um punhal para ferir. E irmãos, e olha só, depois de 3.000 anos disso, de Davi compor esse louvor, esse hino, ainda a gente enfrenta os mesmos perigos, os mesmos problemas. Palavras mal colocadas, palavras de inveja, palavras de maldade, palavras de engano. Palavras, irmãos, que estão sendo usadas até no meio do povo de Deus para enganar, para barganhar com a palavra de Deus, irmãos. Mas Deus nos avisou desde o início que muito haveria dos falsos profetas, muito haveria das pessoas se contaminar com este mundo, irmãos. Mas nós que temos a noção, nós que temos a sabedoria e discernimento da palavra de Deus, temos que nos encorajar, irmãos, temos que nos fortalecer com isso para levar a palavra de Deus aos corações e livrar esse povo dessa maldade, converter as pessoas, para que não continue provocando divisões, escândalos, desacordo com essas doutrinas mentirosas e enganosas, com essas suaves palavras e lisonjas, assim que na final, irmãos, são coisas terríveis. E aqui, irmãos, Davi encerra o Salmo com uma conclusão geral para tudo isso, para o benefício dos leitores que somos eu e você, que estamos tendo a oportunidade de o Espírito Santo estar trazendo a revelação dessa palavra para os adoradores, os verdadeiros, fiéis, que somos nós que estamos aqui querendo aprender, querendo ter uma vida separada para Deus, uma vida de honestidade, de sinceridade, de verdade. Esses princípios aqui que nós estamos mostrando, irmãos, anunciado é essa mensagem da justiça e misericórdia de Deus, é para que nós venhamos confiar os teus cuidados ao Senhor. Pois Ele vai nos suster, irmãos. Deus susterá a nossa vida. E Ele jamais vai permitir que o justo seja abalado. Porque o Senhor Deus os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários, fraudulentos, eles não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em Ti, Senhor. Eu e você, irmãos, temos que confiar em Deus. Os nossos inimigos temos que entregar a Deus. A justiça pertence a Deus. Tudo pertence a Deus, irmãos. Não queremos fazer com as nossas próprias mãos. Que não venhamos usar a nossa língua, a nossa boca para profetizar maldade na vida das pessoas, pois isso não pertence a nós, irmãos. A justiça pertence a Deus. Não venhamos querer ser igual a eles. Não venhamos se igualar a eles, irmãos. Desejar o mal, praguejar, difamar, murmurar. Não, irmãos, sejamos diferentes. Tenhamos um coração segundo o coração de Deus, segundo o coração de Jesus Cristo, o que Ele nos ensinou. Perdoai 7 vezes 70, 70 vezes 7. Não importa quantas vezes você tenha que perdoar, irmãos, seja diferente. Mostre o que tem dentro de você. Se você está cheio de graça de Deus, se você está cheio de paz de Deus, se você está cheio de confiança em Deus, você vai transmitir isso para as pessoas e as pessoas vão ver que você é diferente. E eles vão te perguntar, como você consegue ser assim? E você vai poder pregar a palavra de Deus e falar para ele que você é assim porque Deus te visitou e Deus te curou. E que Deus também quer curar e visitar ele. Amém? Que nós também possamos, irmãos, confiar na justiça de Deus, na sua misericórdia infinita, para todo sempre. Pois eu creio que Deus cuida de mim e cuida de você. Amém? Até aqui o Senhor falou comigo e que Deus tenha abençoado a tua vida, irmãos, que você possa se encorajar, que você possa tomar por lição tudo isso que passou na vida de Davi, como ele agiu, para que sejamos vitoriosos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Eu sou o evangelista Fábio Palini. Essa é a palavra de Deus ao seu coração no dia de hoje, irmãos. Eu creio que Deus vai trazer sobre nós a paz,
sabe, o discernimento de espírito para nós vencermos todas as nossas dificuldades. Entra aqui na página, irmãos, não se esqueça de se inscrever, sabe, clica em curtir, é rapidinho e você vai ajudar a crescer esse trabalho que eu tenho feito, que Deus me confiou e está sendo muito gratificante falar da palavra de Deus ao seu coração. Eu tenho ajudado muita pessoa, não por eu ser algo, não, eu sou o menor. Deus, Ele me concede as coisas para me ser o menor, para me servir vocês, irmãos, para me servir a palavra de Deus a vocês, para trazer isso tudo ao teu coração. Então não se esquece de curtir a página para que ela venha crescer e alcançar mais vidas. Amém? E que Deus te abençoe. Também não se esqueça de entrar no Instagram. Siga no Instagram, irmãos. Eu vou começar a fazer mais trabalhos, vou começar a fazer mais coisas. O Senhor está me dando renovo, está me dando ideias, está me dando coisas. Então, entra desde o início lá, me siga no Instagram, é só você digitar o meu nome, Fábio Palini, que você vai me encontrar facilmente, me siga e eu sei que Deus vai te abençoar o teu coração. Siga também no YouTube, você coloca lá, clicar no sininho, todos os vídeos que eu vou colocar lá também, ele vai ser notificado para você, é só você me acompanhar, tá bom? E eu sei que Deus vai te iluminar, Deus vai te abençoar em todo o tempo. Fique com Deus, meu irmão, um grande abraço e uma semana maravilhosa no teu coração.